João de Deus Pinheiro é convidado desta edição da noite. Muito boa noite, Sr. Boa noite. O que é que a Grécia ganhou com o referendo da noite passada neste processo negocial? Reforçou a sua posição ou ainda é muito cedo para sabermos? Eu creio que o governo salvou a pele, mas a Grécia não creio que tenha melhorado a sua posição negocial. Isto por uma razão simples. A minha experiência na Europa diz-me que a Europa tem aversão a rupturas. A Comissão em primeiro lugar, mas o próprio Parlamento Europeu também e o Conselho também, muito embora em menor escala. E esta saga, esta novela que tem sido esta negociação, fez com que alguns governos, designadamente dos pequenos países a leste, que fizeram uma austeridade interna por si só, ou que outros países a norte, como a Holanda hoje ou a Finlândia há pouco tempo, viessem dizer que não esperassem que a não austeridade grega fosse paga com os fundos desses países, sendo que alguns deles, como esses países de leste, são menos ricos do que a própria Grécia. E, portanto, aquilo que assistimos neste momento é uma grande nebulosa em que se sabe que há propostas que vão avançar, mas em que eu direi que a reação europeia não será menos dura do que aquela que foi quando as negociações romperam. Mas, como dizia, a Europa não é avessa a rupturas. Isso significa que fará tudo o que for possível Exatamente. Para impedir que a Grécia saia também. Mas a Europa também tem uma certa, direi, burocracia. Isto é muito legalista e, portanto, procurará que haja um sentido de responsabilidade muito forte associado à solidariedade. E, portanto, vão exigir à Grécia, ou exigirão cada vez mais, depois deste referendo, compromissos e exigências que eu julgo que não serão inferiores àquelas que existiram na semana passada. Muito embora possa haver aqui ou acolá alguns ajustes, todos os países à volta do Conselho sabem que aquilo que for concedido à Grécia é potencialmente o que terão que conceder a outros países. Verbi gracia ao nosso. E, portanto, é dentro deste colete de forças que as negociações irão retomar, eventualmente, mas é que eu penso que serão extraordinariamente difíceis de ter sucesso. Mas esse foi exatamente o colete de forças que nos trouxe a este episódio do referendo. E a Europa está com dificuldade em lidar com um político imprevisível, como é Alexis Tsipras. A Europa tenta acomodar o mais possível. As reações que houve nestes últimos dias foram curiosíssimas. Designadamente o silêncio da Sra. Merkel, que foi, quanto a mim, talvez um dos pontos mais significativos, mandou os seus ministros falarem, alguns deles serem muito duros, mas ela ficou calada, reservando a sua posição negocial. E hoje, aquilo que veio dizer é: estamos dispostos a negociar os gregos que venham com propostas. Mas, acrescentou, têm que ser credíveis, têm que ser fundamentadas, têm que ser uma base de discussão. E eu não estou a ver, depois do referendo, o governo grego a ter uma posição muito diferente daquela que tinha a semana passada. E, portanto, não vejo um ponto de partida real para poder haver uma real negociação. Por outro lado, o perdão da dívida, que é exigido pela Grécia, é uma daquelas coisas que eu, quando estive na própria cooperação para o desenvolvimento, mesmo nos países do terceiro mundo, não se fala nisso em público. Discute-se em privado, nós tentamos chegar a acordo com os credores em privado, tentamos que haja um perdão dos países mais ricos ou dos bancos ou das instituições, mas em público nunca se fala. Vir pedir em público um perdão da dívida de 30% é, na minha opinião, um harakiri que não vai ter sucesso. Porque, se isso acontecesse, teriam que ter também um perdão às dívidas de outros países, como a Itália, ou Portugal, ou a Espanha, que têm grandes volumes de dívida pública. Portanto, este impasse exigiria uma grande discrição, exigiria uma grande consciencialização e realismo da parte grega e, sobretudo, uma grande seriedade negocial que eu duvido muito que exista do lado grego. Essa etiqueta que se pratica na Europa, o Sr. Tsipras não vai adotá-la. Ele, digamos, se ele fosse um jogador de póquer, ele dizia que ele tinha encavado com o povo grego neste referendo. Mas a política não pode ser um jogo. As pessoas não podem estar sujeitas a este jogo. Pode ser, digamos, pode vender muito, pode ser muito interessante, pode ser excitante, mas a responsabilidade tem que estar, digamos, colada, digamos, à ação política. E é isso que eu não vejo da parte do governo, é esse sentido de responsabilidade. Querer o fim da austeridade, ou que outros paguem a não austeridade, digamos, é uma situação completamente surrealista, que só uma pessoa completamente fora da realidade daquilo que é a Europa pode pedir. E, portanto,
A minha convicção é que haverá novamente uma tentativa negocial, a Europa fará das tripas coração para que a Grécia continue ligada ao euro e à Europa, mas tenho algumas dúvidas sobre o êxito dessas negociações. O que é que significa essa sua dúvida? Significa que eu não vejo a Europa a fazer cedências tais que permitam ao governo grego sair como a cabeça levantada da negociação. Portanto, a menos que os gregos aceitem uma humilhação de verem aquilo que tentaram rejeitar ser posto em cima da mesa e terem que assinar, não vejo que seja possível chegarem a acordo. A sua sensação é de que a Grécia acabará por ter de... Por sair do euro. É a minha convicção profunda, a menos que faça reformas profundíssimas, acabará por sair do euro. Através de que mecanismo? Não está previsto em nenhum tratado a saída do país da zona euro? Nem era possível prever. Aquilo que irá acontecer provavelmente é um processo transitório, com a emissão de uma moeda que ficará em simultâneo com o euro, ou títulos de dívida, ou outra coisa. Nesse aspecto, os gregos são muito imaginativos. E, portanto, não há nada nos tratados também que, de alguma maneira, impeça que uma situação dessas possa acontecer. E, portanto, eu julgo que esse é talvez o menor dos problemas. A saída da Grécia? Não, a parte, digamos assim, legal ou legalista, ou a fórmula de saída. Acho que a parte mais crucial será a dramática situação do povo grego, porque o nível de vida e o custo de vida serão tais, um tal abanão, que provocará seguramente convulsões sociais muito sérias. O BCE, semana passada, fazia saber que um dos cenários que estava a estudar internamente era precisamente a saída da Grécia da zona euro. As consequências não serão só de dificuldades para o povo grego. Ninguém sabe muito bem na zona euro que impacto teria uma decisão destas. Está ou não na altura de nos dizerem? Eu julgo que as estimativas que foram feitas, todos os governos as fizeram, porque os diferentes governos têm stakes, têm, digamos, uma parte da dívida grega que a subscreveram. E, portanto, esse impacto, mesmo para Portugal, seria superior a cerca de 1.500 milhões de euros. E, portanto, todos os países sofreram com isso é indiscutível. Mas, digamos, não há pior cego do que aquele que não quer ver. Nem há mais pessoa que não queira ser ajudada, a gente não a pode ajudar à força. Digamos, eu lembro-me sempre daquela história daquela senhora que estava à beira de atravessar a rua e houve um homem possante que pegou nela ao colo e levou para o outro lado. Chegou lá, levou um estalo porque ela não queria atravessar a rua. Portanto, quem não quer ser ajudado, quem não está disposto a ser ajudado, quem não quer fazer o esforço, é muito difícil de ajudar. Já na própria religião se diz, põe a mão que eu te ajudarei, mas é preciso pôr a mão. E pôr a mão não significa pôr um dedo, ou dizer eu só ponho a mão se. É pôr a mão, é a pessoa comprometer-se. É esse comprometimento grego que não se tem sentido no que diz respeito à luta contra a austeridade e às reformas estruturais. A Grécia representa 2% da economia da zona euro. Este não é um problema económico nem financeiro da Europa. É uma dificuldade de lidar com o governo do Syriza. Oh, Ana, é isso? É um problema ideológico. A questão da flexibilidade da Europa tem muito a ver também com o problema político. Porque a Grécia é uma fronteira, juntamente com a Turquia, uma fronteira da NATO muito importante. Isso torna mais importante do que estes 2%. Exatamente. E, portanto, é a razão política que faz com que haja esta tentativa de ajuste e de acomodamento por parte da Europa, porque senão já teria sido, há muito tempo, já teria acontecido a ruptura. Esta relativa moleza da Europa tem a ver com isso. E os gregos sabem isso. Não é por acaso que o Sr. Tsipras vai a Moscou falar com o Sr. Putin já 2 vezes, que estabelece acordos, etc. Mas isto faz parte do jogo político, digamos, e não é uma questão que, sendo importante, não é decisiva. E é isso que os gregos ainda não perceberam. É que a Grécia sem a Europa tem graves dificuldades de sobrevivência, mas a Europa sem a Grécia sobrevive. E, portanto, é esta consciência da força que faz com que a Europa tenha também esta posição de alguma tolerância face a um bad boy, neste caso, que é o Sr. Tsipras. Mas alguém pode dizer, em bom rigor e em consciência, que o euro sobrevive quando os mercados perceberem que esta união pode prescindir de algumas peças e não havendo aqui um diretório que, de facto, unifique este território. Há pedaços do território que são mais frágeis do que outros e nós, portugueses, sabemos isso com clareza. É, de facto, o elo mais fraco, a Grécia? Ou é o início ou é uma peça de dominó que se tira, desmonta o resto? Se a prática política em Portugal for semelhante à grega, nós seguimos um trajeto também semelhante ao grego. E é isso que me aflige nas facilidades com que alguns políticos defendem para Portugal. Que se deve fazer todo o tipo de concessões, que se deve facilitar, etc. É precisamente esse é o tipo de caminho que nos leva a um caminho próximo da Grécia ou a ser o próximo elo. Uma grande determinação
em conseguirmos pagar as nossas dívidas, em conter a nossa despesa e em cortar naquilo que é supérfluo e, sobretudo, espero que o Governo insista muito na parte da reforma do Estado, que é a grande falha que tem acontecido neste Governo, é que a reforma não tem sido profunda. Eu julgo que Portugal não corre esse risco de espécie nenhuma. Com o ataque dos mercados, quanto tempo é que as nossas almofadas financeiras... Mesmo com os mercados percebem quem está determinado a fazer cumprir e a cumprir as suas obrigações. São muito sensíveis a esse tipo de coisas. Sim, mas não são tutores de bom comportamento nem de mau comportamento. Não são tutores, mas reagem a esse tipo de... São muito sensíveis a esse tipo de comportamento dos governos. Eu julgo que o nosso governo nessa matéria tem sido acusado de obstinação, mas tem conseguido com isso ganhar a credibilidade dos mercados. E isso é crucial no que diz respeito à relação com os mercados. A Grécia tem uma dívida que não é pagável. Tem um PIB que caiu quase 30%. Tem 1,5 milhão de desempregados. Que austeridade mais é que um país pode aplicar na perspectiva... Olha, se falar com as pessoas que conhecem melhor a Grécia, ou com os próprios gregos, eles diriam, eles sofreram muito. Mas que reformas é que aconteceram profundas na Grécia? Comparadas, por exemplo, com aquelas que nós fizemos em Portugal. É que se nós olharmos para essa circunstância e se começarmos a fazer comparações, percebemos que, muito embora houvesse um descalabro social grave com o desemprego na Grécia, etc., e algumas convulsões importantes, não houve de facto um esforço de reforma profunda da sociedade e das instituições, que continuam exatamente como estavam, com todos os defeitos e todos os vícios que essa sociedade tem. E, portanto, houve a esperança, quando o Syriza foi eleito, que não tendo culpas no cartório relativamente ao passado, que desse início a essa reforma profunda da sociedade. E o grande espanto é que ao fim de 6 meses isso não aconteceu. Praticamente continua tudo na mesma e os próprios programas que apresentam aos parceiros para negociar são programas frouxos, são programas que não têm, digamos, uma força de reforma profunda no sentido de levar os credores a dizer não, agora temos aqui uns interlocutores, vamos apostar neles para que, havendo estas reformas, digamos, o país dê a volta. O que acontece é que as propostas não são credíveis. Os credores não aceitam, não concordam, não aceitam que aquilo tenha os resultados que eles prevêem. Digamos, são coisas muito frouxas, muito pouco sólidas. E se falar com as pessoas que estiveram à volta das negociações do Ministro das Finanças, eles dir-lhe-ão isso. As declarações hoje do Ministro holandês, quanto a mim, são um paradigma, porque ele está muito bem informado, porque é o seu Ministro das Finanças, que é o Presidente do Eurogrupo. E ele disse, foi de uma dureza como há muito não se via num dirigente europeu, relativamente à Grécia. E, portanto, eu acho que é preciso estar muito alerta, não só com a Alemanha, mas com a posição de outros países europeus, relativamente à tentativa de chantagem psicológica sobre os países europeus. Estas declarações, como a do primeiro-ministro holandês, são para consumo interno na Holanda também, mais do que para Varoufakis ou Tsipras. Eu já estou para o olho que não. Eu acho que são precisamente para consumo externo, para que as pessoas percebam que não é só a Alemanha, nem só a Finlândia, ou mais uns outros países que estão a fazer fica-pé. Que isto é uma posição, digamos, da senhora Merkel, se calhar é a posição menos dura do que alguns outros países à volta da mesa. E que é o Conselho a 18 que tem que decidir por unanimidade. Isto é o fim da União Europeia, como não? Eu acho que isto é a maneira da União Europeia olhar para si própria e pensar: será que estes processos são os melhores ou temos que introduzir ajustes? Eu acho que têm que ser introduzidos ajustes. E, digamos, se houver este orgulho de dizer não, isto funcionou em Portugal e na Irlanda, bom, mas funcionou a um preço elevadíssimo. E eu acho que podia ter funcionado à mesma, talvez com um preço um bocadinho menor e com outra flexibilidade. Por exemplo, tivessem atacado muito mais a fundo a parte da reforma da administração pública e das instituições. Mas pronto, este foi um começo e de alguma maneira funcionou. E agora o que temos que fazer é tentar consolidar, não manter ad eterno esta situação e garantir as condições para que o país agora consiga dar um salto no crescimento. Como, na sua perspectiva, até como ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, como eurodeputado, como homem que tem pensado a Europa, como é que esta zona pode existir sem aquele tampão geopolítico que tem sido a Grécia? Bem, da mesma maneira que existiu quando não havia a Polónia, os países bálticos não estavam, havia aí assim vários, não havia os tampões em todo o lado. Digamos, isso é preferível tê-los dentro. Da mesma maneira que é preferível ter a Turquia numa boa relação com a Europa do que numa relação antagonística ou de conflito. Mas não é uma condição sine qua non.
Mas as condições de paz por que trabalhamos ficam diferentes. Ficam, mas repara, a Grécia não irá sair da NATO, com certeza, portanto seria apenas uma parte da história. Eu vejo muito mais a questão de não haver um falhanço completo de um país. Ainda por cima é o berço da democracia e de muitos dos nossos grandes pensadores. Portanto, aquilo que eu acho que era muito importante, e é por isso que eu apoio o retomar das negociações na Europa, é que se consiga que o Syriza, que o senhor de Cipras, compreenda que não se pode ter o queijo e comê-lo ao mesmo tempo. Digamos, se querem ter o queijo, digamos, não o podem comer. Se o comem, não há queijo. E que, portanto, e que tem que haver, além da solidariedade, tem que ser a para-responsabilidade e o respeito da legalidade. Estas balizas têm que ser pré-definidas de uma forma absolutamente cristalina no início das negociações para evitar equívocos. E depois não aceitar chantagens nem de um lado nem do outro, que acho que isso é um péssimo método negocial. Dr. João Medeiros Pinheiro, foi um gosto tê-lo na edição da noite. Muito obrigada.